E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Tua mão me jurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, 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 recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, oh,
tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não
Samuel. Quantos sentiram a presença de Deus nessa casa hoje? A presença de Deus é notável, você pode senti-la. A presença de Deus, ela impulsiona um culto como esse. Os 3 jovens estavam aqui, né? Fizeram 3 escolhas maravilhosas. Talvez você já escreveu alguma carta para alguém.
que é da minha idade, né, 30 anos, escrevia carta ainda quando era mais novo. Hoje em dia não escreve mais, né? Ou no chat GPT. Mas nessa noite Deus não quer escrever num papel. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que nós somos cartas vivas de Deus, não escrita com tinta, mas escrita com Deus, o Espírito de Deus vivo. É escrito pelo Espírito de Deus vivo. Mas como é que Ele escreveu essa história em nossos corações? Como? Com uma caneta chamada cruz. E qual a tinta? É o sangue dele. É o sangue dele. É o sangue dele escrevendo uma nova história em nossas vidas. Mas o que tem nessa carta? Muita gente tem dor, tem lágrima. Não importa, faz parte dessa história. Cada dor que você sentiu, cada lágrima, cada acontecimento faz parte dessa história. Você é uma carta viva de Deus. Cada palavra que você fala, que seja a boca de Deus. Cada decisão que você toma, seja uma história marcada pelo Evangelho. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Somos cartas vivas. Se você sabe, declara assim: se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Se quiser me achar, Olhe para onde? olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus Já escreveu. Ele é O escritor. sou apenas uma carta viva de Deus. Somos. Jesus tem escrito cartas lindas. Mas se quiser me achar, Olhe para onde? Olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz eu sou. minha história Deus Já escreveu. Ele é O escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Uma carta
Deus está escrevendo cada detalhe da sua história. Então confia nele essa história. É porque só ele que tem poder para mudar essa história. É só ele que entra e muda tudo. Mas por quê? Porque nós não temos nada. Mas ele tem todo o poder. Ele tem toda a glória, todo o louvor. Porque ele está assentado acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Acima de quê? Acima do problema, acima da dificuldade, acima da enfermidade. Ele está assentado acima de tudo e de todos. Para quem um louvor? Seja o louvor, seja a honra, e seja seja, é tudo para Ele, sim, Senhor, e seja o domínio. Ele domina tudo e todos. Século dos séculos, e poderoso Deus, declara isso. Poderoso Deus, sim, Senhor. Poderoso Deus, minha alma será ao que está sentado. Sim, Senhor, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Ele tem todo o poder. Poderoso Deus, declara isso nessa noite mais uma vez. E poderoso, poderoso é Ele, poderoso é Ele. Minha alma cheia por ti. Só a igreja declarando isso. Poderoso, sim, Ele é poderoso Deus. Poderoso Deus. Ah, Senhor, minha alma anseia por ti. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
que você pode adorar aí onde você está agora, esse Deus verdadeiro. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu, e aonde estava o corpo do mestre, 2 anjos Maria viu, e lhe perguntaram: Maria, por que choras? Então Maria lhe respondeu: aqui estava o corpo do mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Ah, Espírito Santo de Deus. Então Maria anda pra trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos pra começarem a sorrir. Diz a eles que não acabou, mas que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse a eles assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar tudo o que aconteceu. E o que aconteceu, igreja? E nada vem, ó morte, onde está? O rei ressuscitou.
Quem crê que Jesus já venceu essa batalha para mim, para você, se coloque de pé. A sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler capítulo 27, verso 32. Evangelho de Mateus, inspirado por Cristo. Mateus 27, verso 32. Nós vamos ler. Amém? Está escrito: e saindo eles encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. E eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E sentando-se, o guardavam ali, e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Amém? Coloque a Bíblia no seu banco, vamos orar. Mas ore com fé neste momento, porque esta palavra, ela não é minha, ela é do Senhor. O pastor David não pode fazer nada. O pastor David é um servo mordomo pequeno, mas eu sei que a palavra do Senhor, ela transforma o homem de uma magnitude extrema. Ela traz a transformação na alma, na mente e no entendimento. Então vamos orar para que isso aconteça. Senhor, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de ministrar esta palavra hoje, Jesus. Pai, que meu Deus, este texto, Pai, que esta mensagem, este tema, venha falar conosco poderosamente, assim como o Senhor já vem falado comigo no momento em que eu preparei esta mensagem, Pai. Jesus, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui, Pai. Eu me diminuo, Pai, porque a Tua presença é grandiosa, Pai. Meu Deus, nós nos louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom por nos conceder a oportunidade de ouvir a Tua palavra, porque ela transforma, ela liberta, ela restaura. Jesus, obrigado, Pai. Seja conosco e fique conosco, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Meus irmãos, nós temos, por esses dias, inclusive no Alfredo Abraão também, nós temos falado muito sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo. E nós vamos ver que Deus, em sua soberania, prepara o ambiente na terra para que se cumpra as suas promessas em nossas vidas. E ontem aqui o pastor Lindomar falou sobre isso. A história da humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, verso 23, começa com o homem dando espaço para o pecado. Começa o homem dando espaço para que o pecado entre no mundo. E nós vamos ver que surge uma problemática na humanidade, que é o pecado. O homem é expulso do jardim, é expulso da presença de Deus. Gênesis capítulo 4, nós vamos ver que a descendência de Adão erra novamente. Caim assassina o seu irmão, trazendo à tona o pecado que predominava em seu coração. Gênesis capítulo 6 chega ao ponto em que Deus vê a maldade tamanha no coração do homem e se arrepende de tê-lo criado. Não que Deus tenha feito algo de errado, mas Deus viu que a intenção do coração do homem naquele tempo
era decepcionante, era cruel. Mas aí, meus irmãos, eu olho para a Bíblia e eu vejo que para todos os nossos problemas, ou melhor dizendo, para o problema da humanidade, Deus tem uma solução efetiva. Na Bíblia nós vamos ver que o profeta Isaías vai apontar a alguém, e os antigos profetas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, todos apontam para alguém. Isaías capítulo 53, verso 4 ao 6, se os meninos tiverem como ir projetando para mim as referências. Isaías 53, verso 4 ao 6, nós vamos ver que Isaías está apontando para alguém que resolveria o problema da humanidade. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quem que Ele está falando? Está falando de Jesus. A paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de tudo, e sabendo disso, Ele estava preparando o enviado Filho de Deus, Jesus de Nazaré, para que pudesse solucionar este problema que só Deus poderia resolver, que era o pecado. Nós vamos ver que, sendo Ele Deus, Ele envia Jesus para que pudesse sofrer, morrer numa cruz do Calvário, mas garantisse a nós uma vitória efetiva, ou seja, suficiente. Nós vamos ver então que existem elementos que Deus preparou para que tudo isso acontecesse. Nós vamos ver que a cruz, ela não pode ser traduzida apenas como um símbolo ou como um elemento religioso, mas a cruz traz a centralidade da obra de Cristo Jesus. A cruz, ela sozinha não tem os seus efeitos, mas quando nós olhamos o sacrifício, as obras de Cristo, o projeto de Deus, o envio e a missão de Jesus para o nosso plano, para o plano de Deus, nós vemos que ela se torna relevante, trazendo o elemento de dor, agora um elemento de salvação, trazendo um elemento de tragédia em um elemento de vida. E é isso que Jesus fez sobre as nossas vidas. Aleluia. A cruz de Jesus, ela traz a centralidade do poder de Deus, mostrando que um elemento que era usado para dor, agora traz honra à humanidade. Aleluia. Nós vamos ver no texto que lemos, é o cenário de crucificação de Cristo. Jesus foi entregue na mão dos homens para se cumprir a sua palavra, para cumprir a palavra de Deus. E quando Jesus, ele é entregue, ele vai começar a ser julgado, ele vai ser apontado, humilhado. Nós vamos ver que chega ao ponto da crucificação em que ele vai ser de forma absurdamente açoitado. E o que me traz um sentimento às vezes de tristeza por errar tanto, por pecar tanto, é que quando eu olho para o cenário que Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado segundo as tradições judaicas, que levavam-se lá suas 39 chibatadas e era conduzida à punição. Jesus foi condenado de acordo com Roma, que não havia limite para a quantidade de açoites. O instrumento usado era um chicote de couro, ao qual nas suas pontas tinha vergalhões e pedaços de metal, que quando ele era açoitado, creio eu que era impossível que o sangue não saísse. Em alguns casos, alguns escritores vão dizer que muitos homens desmaiavam por tamanha dor, os seus ossos ficavam à mostra, o sangue iminentemente descia, porque era impossível alguém levar tantos açoites e permanecer acordado
por tamanha dor, por tamanha aflição. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu trouxe essa dor, esse sofrimento de Cristo? É para te mostrar que a cruz, ela mostra para nós que nós não servimos um Deus que está sentado no trono e vendo a luta da humanidade, está debaixo de braços cruzados, mas nós servimos um Deus que suportou a dor. Nós servimos um Deus que se fez na forma de homem, se esvaziou para poder assumir a forma de servo, e Ele pudesse sentir as nossas dores, para mostrar para mim e para você que Ele sabe o que é o sofrimento. Então quero te dizer que o teu problema talvez é muito pequeno, é irrelevante diante do sacrifício da cruz do Calvário. Às vezes nós reclamamos de tantas coisas, às vezes nós reclamamos da humilhação, da angústia, reclamamos da traição, reclamamos da apunhalada pelas costas, mas imagine só o que Jesus sofreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber algo muito mais poderoso, para nós recebermos algo que nós não teríamos se Ele não tivesse sacrificado. Então, eu separei essa mensagem em alguns temas, alguns tópicos interessantes, algumas revelações na palavra, com este tema, para que nós pudéssemos meditar no dia de hoje. Primeiro, a cruz nos mostra, nos traz a revelação do amor de Deus através de Cristo. A cruz nos mostra, nos expõe o amor de Deus através de Cristo. O sacrifício, ele não foi porque nós merecíamos. O sacrifício foi porque sem Ele, o que nos restava era condenação e morte. O sacrifício não foi porque nós éramos bons demais. Não é porque nós estamos todos os dias nos cultos. Não é porque nós adoramos de forma bonita. Não é porque nós frequentamos e cumprimos todas as escalas, não. O sacrifício foi porque sem Ele, a humanidade jamais poderia se reconciliar com Deus, e haveria uma coisa: punição por conta dos nossos pecados. Haveria apenas um destino: condenação por conta dos nossos pecados. Mas em Romanos no capítulo 5, verso 9, Deus demonstra o seu amor de forma sobremaneira para pecadores como nós. Queria que os meninos projetassem Romanos capítulo 5, verso 8 e 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus entregou o seu Filho Jesus ao fim de cumprir o seu plano da redenção. Nós apenas não fomos perdoados, mas nós fomos justificados. Sabe o que é isso? Nós fomos declarados por Deus justos, mesmo sendo pecadores. Sabe o que é inocentado de algo? Sabe o que é não ser julgado, mesmo sabendo que você era culpado, que eu era culpado, mas Cristo assumiu a consequência que viria por causa e por amor da sua vida e da minha vida. Você quer prova de amor maior do que esta? Deus entregou Jesus para que nós fôssemos declarados justos por Deus. A ira de Deus precisava ser saciada, precisava ser entregue, e Deus não poupou o seu Filho por isso. E aí eu quero te abrir um parêntese aqui. Não entenda que o pecado não traz consequências, mas sim que Jesus assumiu a consequência lá na cruz para trazer reconciliação entre Criador e pessoa e criatura, né? Mas não é uma boa criatura, né? Fica ruim, né? Mas entre Criador e pessoas criadas por Deus, assim podemos dizer.
Então, por isso, nós fomos reconciliados com Deus. E o firmamento de uma nova aliança, porque veja, lá no jardim do Éden, a representação do homem era Adão, um homem falho, pecador, mas a partir de agora, de Cristo Jesus, nós não somos representados por uma aliança falida, corruptível, uma aliança errada, pecaminosa. Agora nós temos a representação de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa nossa representação, é essa nossa aliança. A nossa aliança não é mais ao homem. Aí nós vamos ver que este firmamento, essa aliança, nos garante a redenção. Essa aliança faz com que as obras de Deus se cumpram, para que os propósitos de Deus se cumpram através da vida de Cristo em nossas vidas. E nós vamos ver mais ainda sobre esse amor. João capítulo 3,16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Significa, o que significa? Que as suas falhas, os seus pecados, eles foram apagados, porém, é necessário decidir em seu coração, crer em Deus e abandonar o pecado, porque o amor de Deus alcança aqueles que são filhos de Deus. O amor de Deus alcança aqueles que são chamados de filhos. O problema é que nós erramos a semana toda, consumimos algo valioso que se chama tempo, com tantas outras coisas, não tiramos mais tempo, usamos várias outras coisas superficiais, usamos o nosso tempo para várias coisas superficiais, que não levam a nossa vida a lugar nenhum, e não estamos diante da presença de Deus. E às vezes chegamos num culto maravilhoso como esse, com louvores abençoados, com uma estrutura tão boa, com poltronas tão aconchegantes, com pastores tão abençoados, mas nós chegamos no domingo e queremos sentir a presença de Deus, sendo que os nossos dias não foram na presença de Deus. E aí nós nos clamamos: Senhor, parece que o culto não foi bom, parece que o louvor faltou alguma coisa, parece que a palavra não foi do jeito que eu esperava. Mas é porque às vezes nós não estamos vivendo como filhos, mas estamos vivendo como criaturas. Deus não te chamou para ser criatura, Ele morreu numa cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, queria que projetasse, por favor. Caticar, que senão atrapalha os irmãos ali. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Problemas técnicos aí. Não, Evangelho de João 1,12. Isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Em outras traduções vai falar que deu-lhes a autoridade, ou deu-lhes a paternidade, enfim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então aqui, irmãos, pode deixar o texto, vamos analisar o texto. Quem que pode ser filho de Deus? Todos quanto receberam. Se você está cheio de outra coisa, se você está preenchido do seu ego ou de outra coisa, você não tem espaço para receber Deus. Mas a todos quanto o recebereis, vamos para o final? Aos que creem em seu nome. Então se você não crê, ou se você não recebe, infelizmente você vai ficar de fora dessa paternidade. Mas a você que crê e que recebe Ele como seu único, incontestável, suficiente, eu quero te dizer que existe algo extraordinário, que é paternidade de Deus para a sua vida. Quem é filho obedece à voz do Pai.
Quem é filho sabe quando o pai chama. Quem é filho conhece o caminho, a verdade, conhece tudo. Então, para você receber isso na sua vida, você precisa abandonar as suas vontades, abandonar os seus desejos, negar a si mesmo e seguir em direção à cruz, porque lá revela o caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus se não for através dEle. Porque Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Não existe vida fora da presença de Deus. Vocês já ouviram isso aqui muito. Não existe caminho sem ser o caminho de Cristo. Não existe. Vamos lá, que senão não vai dar tempo. Misericórdia. Segundo tópico. Primeiro, então, reforçando: na cruz Deus revela o seu amor em Cristo. A cruz não é só para a gente ter como um símbolo religioso, é para nós olharmos e lembrarmos do amor de Deus que lá esteve. Jesus na cruz não é nada, irmão, mas Cristo é o símbolo, Ele é o centro, Ele é o centro. Com Cristo tudo, com Cristo tudo pode acontecer. É através dEle, por meio dEle, somente Ele. Qualquer coisa fora disso é do maligno. É somente Cristo. Ele é o centro. Eu poderia vir aqui e falar de muitas coisas sobre a cruz, mas se eu não falar sobre Cristo, não faz sentido algum. Entende? Ela nos aponta, ela nos revela a mensagem. A mensagem da cruz nos revela o caminho do amor de Cristo. É isso que você tem que entender. Segundo, a morte de Jesus revela a sua vitória sobre os poderes do mal. Aos olhos humanos, o que estava acontecendo naquele dia era apenas mais uma morte, mais uma crucificação. Nós vamos ver pelo contexto histórico que os piores pessoas eram crucificadas. Não é o caso de Jesus, mas os piores, os ladrões, as pessoas que cometiam alguns crimes, tomavam aquela pena, que era uma morte extremamente horrível, dolorosa, tenebrosa. Mas aos olhos de alguém, Jesus era somente um homem que caiu em uma grande tragédia. Ele foi traído, foi injustiçado, foi humilhado e por fim foi crucificado. Mas a cruz também nos mostra que aquele cenário que parecia derrota, fracasso e silêncio, revelava uma batalha espiritual que estava acontecendo naquele ambiente. Nós vamos ver que à luz da Bíblia, aquilo que parecia ser o fim, era uma batalha que estava sendo ganha e foi vitorioso. Jesus Cristo na cruz, mostrando para o poder das trevas, mostrando para a morte, que somente Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e que não há potestade, principado ou qualquer força das trevas que possa o vencer. Não adianta nós acharmos que o pecado ele foi extinto. O pecado está na carne, no mundo. Mas quando Jesus foi crucificado, Ele tirou a acusação do acusador, que é Satanás, que nos acusa. Ele tirou as acusações que eram feitas contra nós, e Ele destronou, despojou, jogou por terra todas as armas espirituais que eram lançadas sobre a sua e sobre a minha vida. Então aqui está a demonstração de poder e glória na face de Cristo, porque o que parecia ser derrota, para nós é a vitória que Deus derramou sobre os seus filhos naquele grande dia. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15, mostra com clareza ao afirmar que, estando nós mortos em pecado, Deus, juntamente de Cristo,
perdoando as nossas ofensas, cancelando a dívida que era contra nós e cravando-a na cruz. E em seguida Paulo vai dizer que ele despojou os principados e potestades, expondo publicamente e triunfando sobre eles. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever algo muito interessante: vós sois mais do que vencedores, porque você já venceu uma batalha que Cristo lutou por você. Aleluia. A sua família é mais do que vencedora, porque Jesus pelejou e guerreou por você na cruz do Calvário. Ah, Espírito Santo de Deus. Então a cruz não foi lugar só de sofrimento, mas foi lugar de vitória, de confronto, mas de vitória. Jesus não morreu como alguém vencido pelo mal, ele morreu vencendo o mal. E ao assumir a culpa, a nossa culpa, Cristo retirou das trevas o seu poder de acusação. O inimigo já não tem mais o poder dessa condenação que estava sobre as nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque a dívida foi paga, aleluia. Está consumado, foi a fala de Cristo. Está consumado quer dizer, está tudo efetivamente. Nada pode apagar o sacrifício feito. Nada pode apagar. Então, nós temos que nos alegrar, porque Satanás, é claro, continua agindo, tentando, acusando e resistindo, mas já não possui a palavra final. Essa palavra só pertence a Cristo. A vitória conquistada no Calvário e a confirmação através da ressurreição nos garante isso. Então, o Cristo que nós servimos não é um Deus que vive pelejando para ser vitorioso. É um Cristo que já venceu. É um Cristo que já venceu. Ele não precisa pelejar, batalhar para garantir uma vitória para o seu povo. Ele já garantiu. Terceiro tópico, para nós caminharmos. A morte de Jesus revela o chamado para uma nova vida. A cruz aponta para que nós possamos viver uma nova vida através de Cristo. Como assim, pastor? A cruz, ela nos mostra que tanto a morte e a ressurreição nos mostra que filhos de Deus precisa ter uma mudança de mente, precisa ter uma transformação interior, precisa ter uma mudança de caráter, precisa assumir uma nova identidade. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Você não pode falar do mesmo jeito, você não pode mais andar do mesmo jeito, porque quando Cristo transforma a vida de alguém, essa pessoa não consegue ser mais o mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e esse todo se fez novo, irmão. Aquele velho homem, aquela vida antiga não pertence mais a você. Você não pode carregar essas coisas mais. Se estamos em Cristo, precisamos melhorar os nossos hábitos, precisamos viver uma vida separada, andar na contramão do mundo. Viver uma vida separada não é você isolar em um caixote, não, irmão, é viver uma vida em santificação. Essas ações, os seus atos precisam glorificar a Deus. Lá no seu trabalho, você precisa glorificar a Deus. Lá na sua faculdade, você precisa glorificar a Deus. Aonde você estiver, você precisa glorificar a Deus através de sua vida. Outra coisa, outra característica de quem entende isso e vive uma nova vida: você tem que crucificar as suas paixões, os desejos da carne. Tem que crucificar, e não sou eu que estou dizendo. Gálatas capítulo 5, verso 24, o apóstolo Paulo vai falar: crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscências. A carne não pode dominar o cristão. Ah, pastor, mas eu sou de carne e osso. Sim, mas você recebeu algo de Deus. Lá em João capítulo 14 fala: se me amares verdadeiramente, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Você não vive mais na carne, você vive pelo Espírito Santo. É Ele que guia a tua vida, a tua história. Aleluia, Jesus.
É uma vida separada. Não existe ressurreição sem cruz. Antes da glória houve sacrifício. Antes da vida teve morte. Então o mínimo que você pode fazer é crucificar, é morrer pela carne e viver através do Espírito Santo. Aleluia. Esse é o nosso objetivo. E aí você vai me perguntar, pastor, mas Cristo morreu na cruz do Calvário. Sim, Cristo morreu e ressuscitou, mas Ele não fez isso para que você vivesse uma vida velha, para que você vivesse uma vida medíocre, preocupando-se com as coisas deste mundo. Ei, você não é cidadão daqui, você é cidadão do céu, aleluia. Você só está de passagem. Ei, deixa eu te dar uma notícia: o teu último itinerário não é o cemitério, é a cidade santa, a nova Jerusalém, aleluia. É o teu itinerário final, meu irmão, não é aqui. Não se preocupe com o que alguém está falando, não se preocupe com o que há de comer, com o que há de vestir, não se preocupe com os bens materiais, se preocupe em guardar a palavra, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Ah, Jesus. Nós precisamos falar dessas coisas que são óbvias, porque às vezes nós achamos que Cristo morreu para que nós tivéssemos um bom dinheiro na conta, nós achamos que Cristo morreu para que nós pudéssemos ter uma boa casa, um bom carro. Não, Cristo morreu para garantir que você tivesse condições de salvação, para que você tivesse condições de perdão. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele não morreu para que você tivesse uma boa casa, um bom carro. Isso é consequência da obediência. Cristo morreu em cumprimento das Escrituras, e por meio de suas obras nós somos salvos. Por quê, pastor? Porque por mais que eu e você nos esforçássemos todos os dias para fazer a vontade de Deus, ainda não seria suficiente ao tamanho da graça que foi derramada. A graça, ela não é pelas obras, ela é mediante a fé. A graça, ela não é porque você é bom demais, ou porque você faz demais, ou porque você é religioso demais. A salvação é por meio da graça e mediante a fé. E isso não é seu, é dom de Deus derramado em vós. Por quê? Porque toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele, toda exaltação é dEle, a tua vida é dEle, tudo é para Ele, aleluia. Para que ninguém olhe para si e fale, eu consegui. Não, Jesus te fez chegar lá. Ah, Espírito Santo de Deus, eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Ah, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Caminhando para o final, que eu quero profetizar na tua vida. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos é poder de Deus. Irmão, a pregação da cruz sumiu de altares, porque o povo tem medo de falar da cruz. Mas deixa eu te dizer, a cruz é poder de Deus. A crucificação não é apenas vergonha, mas é honra, é poder derramado dos céus. E aí você vai me perguntar, pastor, tá bom, o senhor falou que a cruz revela o amor de Cristo, mostra lá, aponta para o amor de Cristo. O senhor falou que a cruz, ela aponta lá que Jesus triunfou e teve vitória sobre o poder do mal, amém. O senhor falou que a morte de Jesus tem a ver com uma nova vida. Tá, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aí Deus me levou lá em João 17:3. Coloca para mim, Pedro. Se você quiser colocar até na versão da Ara, pode ser. Evangelho de João 17, capítulo 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Meu irmão, a vida eterna é que você conheça verdadeiramente o Jesus que você serve. Oséias capítulo 6, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva é certa, e Ele nos virá como
como chuva seredônia que rega toda a terra. Irmão, se você ainda está perdendo tempo com outras coisas, comece a conhecer o Deus que você serve, comece a valorizar a sua palavra. Porque se você conhecer, se você ler, estudar sobre Ele, aqueles que conhecem, experimentam da vida eterna, aleluia. Não tem como entrar no céu sem conhecer, não tem como entrar no céu sem alimentar. Precisa vir alimento, tem que ter palavra, tem que ter alimento, tem que ter palavra. Esta é a vida eterna. João 14, Evangelho de João 14, todos conhecem. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Jesus está te alertando. Crede em Deus e também em mim. Não te preocupe não, porque a tua morada está separada. Não te preocupes para onde eu vou. Não te preocupe como que vai ser. Se preocupe em me conhecer. É só isso que Deus quer de nós, relacionamento, irmão. Não tem como nós subirmos para o céu sem conhecer o Jesus que nós servimos. Não tem como a gente chegar lá, que todo mundo se apega na cidade celestial. Mas você vai fazer o que na cidade celestial? Não é ter relacionamento com Deus. Se você não tem na terra, como que você vai ter no céu, irmão? É necessário relacionamento. Ei, palavra é alimento, oração é exercício espiritual. Bota o joelho no chão, vai dar lugar à presença de Deus. Se exercite, vai fortalecendo os músculos da fé, vai fortalecendo a capacidade de crer em Deus, aleluia. Quem conhece a Deus, guarde os seus mandamentos, este verá o Senhor. Se você entende isso, se você compreende a dimensão disso, eu te recomendo a tirar mais tempo para o Senhor. Medite na sua lei de dia e de noite, assim como está escrito. Porque se você fizer isso, além de estar valorizando a mensagem da cruz, você também estará dizendo a Deus que você é digno de ser chamado de filho. Que você é digno de, pelo menos, tentar, assim como eu, caminhar pela porta estreita, pelo caminho apertado, mas é o caminho que leva à salvação. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você e a sua casa serão transformados. Se coloque de pé. Eu quero orar com você agora, mas você vai orar com fé. Você vai orar pela sua família, pela sua casa, é culto da família, não é? Então nós vamos profetizar sobre a nossa casa, para que a nossa casa conheça e prossiga o caminho do Senhor, para que a mensagem da cruz seja revelada todos os dias, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que nós não venhamos nos esquecer, para que nós não venhamos ter outras distrações, mas que prevaleça na nossa vida a mensagem da cruz. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro em direção a esta igreja, sobre as nossas vidas, Jesus. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, que a Tua mensagem, por mais, meu Deus, que venha de um pregador tão simples, ela é, meu Deus, penetrante ao coração, que ela venha penetrar no meu e no coração dos irmãos, que ela venha causar transformação. Meu Deus, que as nossas famílias, em nome de Jesus, elas venham ser mudadas, transformadas pelo poder do nome de Jesus, Pai, através da sua salvação, através da sua palavra. Jesus, que o Senhor possa todos os dias fazer morada e conduzir as nossas decisões, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos desejos, e venhamos nos encher da Tua vontade, Jesus. Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, Pai. Guarde a nossa casa com o Teu sangue derramado, Jesus, para que o inimigo não venha ganhar espaço, para que o inimigo não venha, meu Deus, nos confundir, para que o inimigo não venha, meu Deus, tentar nos parar, meu Deus, porque eu sei que o inimigo não prevalecerá contra a igreja do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a casa, sobre a família de cada um aqui, Pai. Que hoje eles saiam daqui com a bênção e a vitória nas mãos, Pai. Que eles iam sair com a autoridade, mas também o conhecimento da palavra, Pai. Que eles iam sair daqui, meu Deus, revestidos, Pai, do Teu poder, em nome de Jesus.